eternamente louvado. E nós, como eu havia falado, nós estaremos dando início agora ao nosso Identidade Jovem. E o tema Entre Dois Mundos. Estou aqui com a nossa convidada especial, a nossa irmã Ariane Vidal. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. E é um prazer enorme ter você aqui hoje e pode ter certeza que o seu testemunho de vida vai impactar pessoas ainda muito além do que nós podemos enxergar. Amém, Tá esse é o bom? meu maior desejo. Olha só, que bênção então. Você que nos assiste, mais uma vez, lembre de compartilhar para que outras pessoas mais tenham acesso, para que outras pessoas também vejam essa programação, para elas entenderem que Deus faz milagres. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos que nós não acreditamos mais, ainda existe um Deus de milagre. E não foi diferente aqui com a vida da irmã Ariane Vidal. Deus começou a fazer um milagre, mas antes do milagre, antes dela conhecer a Deus, ela passou por períodos turbulentos na história dela. Mas como toda história, você sabe, tem início, meio e fim. E hoje você vai ter o privilégio de conhecer um pouco dessa história. Então, você teve uma infância aparentemente comum, como todas as outras crianças, né? Sim, foi uma infância turbulenta, mas aquela educação comum que nós conhecemos de a criança crescer assistindo sempre muita televisão, sem muito afeto dentro de casa. O meu pai era ateu, então ele não cria em Deus, e isso nos influenciou muito, especialmente a minha mãe, que ela gostaria de ter alguma religião, mas meu pai não aceitou nem mesmo casar na igreja. Então, essa influência de não crer em Deus nos influenciou muito para que a gente crescesse sem princípios, sem alguma base, né? E em casa tinha muitas brigas, aquela de muita dificuldade, assim, não tanto na questão financeira, mas de relacionamentos dentro de casa. E aos 8 anos, mais ou menos, a minha mãe sempre tentou buscar alguma religião, buscar Deus em algum lugar. E ela também teve uma infância muito difícil, e isso a fez também ter esse desejo de preencher esse vazio de alguma forma. E então, ela conheceu o Espiritismo, que é uma religião, e a gente começou a frequentar com os meus mais ou menos 8 anos de idade. E lá ela se encontrou por muito tempo, e eu acabei, sempre ia junto, acabei sendo chamada de médium, que recebia alguns espíritos. Nós sabemos que são espíritos de demônios, né? Mas eles diziam que eram espíritos de luz, ou espíritos de pessoas que morreram, que precisavam de ajuda porque estavam perdidas pelo céu ou no inferno, estavam perdidas. E eles diziam que eu recebia muito espíritos de jovens que morreram pelas drogas. E eles sempre falavam que isso poderia me influenciar em algum momento. E hoje eu entendo que tudo era plano do inimigo. Satanás sempre esteve por trás, porque ele quer destruir a vida de todos nós. E ele, assim como Deus tem um plano para cada um de nós, Satanás também tem um plano de tentar nos destruir. Então, isso sempre ficou na minha mente, essa questão das drogas, essa questão de que talvez eu estivesse tendo essa influência, estivesse indo por esse caminho. Mas a pior fase da minha infância foi aos 12 anos, quando eu sofri um abuso. E aí foi que na minha mente gerou uma certa revolta do mundo, uma revolta das pessoas e traumas, né? E aí que eu comecei a sair muito, a fazer novas amizades, as amizades mais pesadas. E eu sei que minha mãe sofreu muito porque eu não parava em casa, e comecei a dar muita preocupação para ela, especialmente. Meu pai trabalhava muito, eu o via muito pouco. Então, mais era a minha mãe que sofria
mais o peso das dificuldades que eu trazia. E as consequências de um lar, então, sem regras, a consequência de um lar sem princípio foi desencadeando essas coisas todas aí na sua infância. Aí você falou que com os 12 anos teve um problema mais sério ainda, que fez você mergulhar agora de cabeça, né, em todos esses problemas que aconteceu. E assim, da fase quando aconteceu esse problema mais grave com você aos 12 anos até os seus 15, você se recorda assim do seu primeiro contato com drogas, quando você tomou uma decisão assim, poxa, agora já era para mim, agora eu vou mergulhar aqui e seja o que Deus quiser? Pelo fato do meu pai já fumar e beber de vez em quando, a gente já herda esses vícios, né? A tendência para se viciar em algo. E então eu lembro de antes dos 12, uns 10 anos, eu pegava as bitucas do meu pai escondidos de cigarro e fumava e achava que aquilo ia me tornar uma pessoa mais velha, ia me tornar mais madura, algo assim. Então, depois de pegar as bitucas do meu pai, na escola, quando minha mãe me trocou da escola particular, que a gente estudou por algum tempo, era uma escola muito boa. Ainda tinha bons amigos lá, mas eu era pequena. Aí eles não puderam mais pagar e eu comecei a frequentar uma escola pública. E aí foi muito ruim para a influência para mim, né, que eu já tinha em casa e da televisão do que eu aprendi, a influências ruins. Na escola foi o pior, né? Então eu comecei a fazer amizades com meninas mais velhas do que eu. Eu sempre queria andar com pessoas mais velhas, era como eu quisesse ser logo adulta, eu queria ser maior, eu queria ser 18 anos logo. Então eu só andava com as meninas mais velhas e elas começaram a me ensinar a fumar mesmo, porque eu pegava de um jeito errado. Não é assim, você está fazendo errado. É assim. E aí, para me sentir mais velha, para me sentir parte do grupo, eu queria. Então tá, eu vou fumar. E aí eu me sentia adulta, me sentia parte do grupo. E tentando preencher algo que, na verdade, não preenchia, só trazia mais problemas. E eu fumava escondido ainda. Minha mãe tentava esconder, mas minha mãe logo sentiu o cheiro e começou a perceber. E assim, do cigarro para a bebida foi muito rapidinho, porque as mesmas amigas que fumavam, elas também bebiam. E eu logo conheci as bebidas. E comecei tomando, não foi nem cerveja, essas coisas, foi logo pinga, coisas fortes mesmo, que o pessoal tomava na porta da escola e a gente ficava rindo lá. E eu comecei a tomar isso também. E também, aí logo em seguida, devia ter uns 12 anos, eu tinha, quando eu experimentei pela primeira vez a primeira droga. Foi maconha no início. Durante esse período que você passou aí perdendo já a sua adolescência, a sua infância, já indo tudo por água abaixo por conta de drogas, influências erradas, você lembra de algum momento que você ou tinha alguém ou alguma família modelo para você se espelhar durante esse período? Olha, lembrando bem, eu até tinha dito que não tinha, mas eu acho que tinha uma família que eu me espelhava, que eu olhava, eu gostaria que a minha família fosse igual, que são os meus tios. Eu amava passar férias na casa deles. Eles eram cristãos, mas eles não frequentavam muito, mas eles tinham princípios, eles criam em Deus. A minha tia, especialmente, sempre foi uma mulher muito... Você olha para ela, você vê, uma mulher virtuosa, assim, muito amorável com a família, abnegada, uma mulher cristã, modesta. E ela tratava o meu tio com muito amor, com muito carinho. E meu tio também trabalhador, respeitador. Eu sempre admirei eles, mas como eu os via muito pouco, então é como se eu não tivesse nenhum modelo. Eu tinha na minha cabeça assim um sonho de pertencer a uma família de alguém, uma família que tivesse Deus.
Eu sempre tive esse anseio. E a minha mãe também, porque pelo fato do meu pai ser ateu, isso a angustiava muito. E ela sempre teve esse anseio, por isso ela buscava nas religiões, buscou no espiritismo, e depois de um tempo, a gente trabalhava lá por algum tempo, depois de um tempo ela encontrou uma outra religião, uma religião meio... Não é budista, mas é como se fosse. E nessa religião ela começou a aprender a orar, e que pensamento positivo atrai as coisas boas, era mais ou menos isso. E ela começou a fazer o que ela ia aprendendo, assim, do jeito dela, ela fazia. E ela começou a orar muito para Deus me proteger, me tirar desse mundo, dessa vida, dessas coisas que eu estava fazendo, né, fumando, usando droga. Essa altura ela já sabia, né? E eu não parava em casa, ficava em muitas festas, dormia fora muitas vezes. E não adiantava ela me disciplinar porque eu não obedecia nada. Eu saía pela janela, era muito rebelde. Então, ela nessa religião, ela orava muito e isso começou já a fazer efeito em mim, porque eu comecei a sentir medo toda vez que eu usava, eu bebia. Eu comecei a sentir um pouco de medo das consequências. Medo de morrer, medo de passar mal, medo de acontecer uma desgraça, alguma coisa. Então, toda vez que eu usava algum entorpecente, eu sentia assim, me dava medo. Em vez de ficar alegre, feliz, curtindo igual todo mundo ao meu redor, eu ficava ansiosa e com medo. Então, daí já foi aquele momento que começou uma pequena luz já a irradiar durante esse período aí. Então, essa primeira parte durou até os seus 15 anos, então? Isso, mais ou menos. Eu não sou boa de datas, minha memória é um pouco ruim. Acho que devido a tantas coisas que eu já fiz, minha memória é um pouco ruim, mas é mais ou menos isso, mais ou menos 14, 15, que eu conheci essas drogas, as drogas mais, digamos, mais leves. E eu ia para muitas festas, muitos bares, e com 15 anos... com 14, mais ou menos, eu comecei a conhecer um pessoal homossexual e comecei a me envolver nesse meio também, homossexualismo. Aí já é uma fase um pouco mais complicada, outro nível, né? Você começa Sim. a subir de nível ali agora. Foi, escalas. Sim. Então, essa primeira etapa da vida da nossa irmã Ariane, que você ouviu agora, que belo testemunho. Deus, ele sempre faz milagres. E no próximo bloco você vai ver mais um pouco dessa história. Você vai ver como foi a fase dela com o homossexualismo, se afundando em drogas mais pesadas ainda, e isso dificultava o relacionamento com a família, com as pessoas que ela mais amava. E prejudicou muito também a saúde dela, ela passou por vários problemas. Mas não sai daí, no próximo bloco você vai ver essa segunda parte. Que Deus abençoe você. E agora, trazendo aqui para você, semana passada, nós tivemos aqui, semana retrasada, nós tivemos o nosso Identidade Jovem e tivemos um sorteio aqui, entendeu? E nós temos aqui os ganhadores do sorteio da semana passada. Olha só, quem ganhou aqui na semana passada foi a nossa irmã Nalva, a nossa irmã Sherline e a nossa irmã querida mãe, né? Rita de Cássia, que está aí do outro lado, está lá em Brasília, DF, e fique tranquilo que o seu prêmio vai chegar até a sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você. Olha só, mas não saia daí, porque nós temos agora mais um prêmio. Olha só, esse livro aqui, falando sobre a mulher virtuosa. Olha só que prêmio incrível. Você não pode deixar de participar para receber esse prêmio aqui, tá bom? E você que é homem também pode participar, porque sempre você vai ter uma mãe para presentear, sempre você vai ter uma amiga, uma irmã, uma mulher virtuosa que precisa ler esse livro aqui. E como você faz para participar? Vai ser do mesmo jeito da semana passada, tá bom? Da semana retrasada. Você vai colocar aí embaixo, você vai escrever para nós aí por que você merece ganhar esse livro aqui. Nós iremos analisar e iremos presentear você, tá bom? Que Deus o abençoe fortemente. Muito bem. Agora nós iremos dar início aqui à segunda parte com a nossa convidada especial,
Ariane Vidal, e ela vai contar um pouco como foi aí a segunda parte que ela começou a se encontrar com drogas e se encontrar com pessoas que tinham outros estilos de vida, um pouco mais mergulhado no mundanismo, tá bom? E assim, você falou para nós, Ariane, que começou essa fase e agora você começou a encontrar com pessoas que eram homossexuais, começou a usar drogas um pouco mais pesado. Como foi o desenrolar? Então, nessa fase eu estava assim no nível bem alto de rebeldia com o mundo, com a minha família, com todo mundo, e uma busca tremenda de preencher esse vazio que eu sentia dentro de mim. Então, qualquer coisa nova que aparecia, eu queria provar, queria ver como é que era, para ver se aquilo ia preencher. Então, deixa eu ver se isso aqui vai preencher. E conforme passava o tempo, eu via que não preenchia. E aí, assim foi com o homossexualismo, assim foi com a cocaína que eu conheci. E a cocaína foi uma droga que me derrubou muito, porque eu comecei a definhar, assim, usar muito, emagrecer muito. E, além disso, eu tive uma overdose. O início de uma overdose, não chegou a ser a overdose, mas eu já estava com a boca roxa, fui para o hospital, falei para minha mãe, ela viu que eu cheguei passando muito mal. E aí, nesse momento, lá no hospital, eu só me lembro da minha avó indo me visitar, e minha prima, e meu pai lá, minha mãe, todo mundo falando, espero que seja a última vez, porque você poderia ter morrido, a médica falando, a enfermeira. E eu fiquei com muito medo. Então, para mim, foi algo que Deus permitiu acontecer para me colocar mais medo. Deus foi me atraindo pelo medo para mostrar que esse caminho é um caminho de morte. É um caminho que leva para a morte. E se eu estava preparada, se era isso que eu queria, eu continuasse esse caminho. Mas se eu quisesse a vida, era um outro caminho que ele tinha. E eu comecei a ficar com medo, e eu lembro que eu creio, eu não me lembro de ter usado novamente a cocaína depois disso. Mas o inimigo não descansa. Depois de um certo período, nós descobrimos um câncer de cérebro no meu pai, e meu pai era a referência masculina que eu tinha, então eu sentia assim um medo de perder ele, e fiquei mais revoltada. E bem nesse momento, eu saí com umas amigas e elas me apresentaram o crack, uma nova droga para mim, né? E eu já não estava mais usando cocaína, só usava maconha e fumava. Fumar eu sempre fumei, desde os 12 anos, e beber sempre, tudo junto. Mas eu tinha deixado outras drogas. Mas aí eu conheci o crack e fiquei algum tempo usando sem parar. Eu não ia nem para minha casa. É uma coisa tão viciante que você não come, você não toma banho, você não faz nada além de usar. E aí que eu definhei mais ainda, que eu fui para... Meu peso chegou a 43 quilos. Imagina, eu sou alta, 43 quilos. Foi, assim, uma decadência. Eu estava pele e osso. Minha mãe pensava, agora essa menina vai morrer. E ela começou a falar, você não vai durar até os 20 anos. Não vai sobreviver. Você vai acabar morrendo, algo vai acontecer, porque, né, no meio que você está. E aí, realmente aconteceu algo. Até os 20 anos ali já foi um pontapé, então. Sua mãe já avisava, ó, até os 20 anos, até os 20 anos. Aí você já ficou com aquilo na cabeça. Sim. Ali, né? Eu só saí do crack, de novo, Deus permitiu algo acontecer muito assustador, que um rapaz usou muita droga e ficou meio fora de si, quebrou uma garrafa e veio para o meu pescoço para me matar. E aí, quando ele chegou no meu pescoço com a garrafa, eu fechei os olhos e falei, Deus, se você existe, eu não quero morrer. Só isso. Eu nem sabia que isso era uma oração. Eu só falei para Deus isso. E aí, me referi a você, porque eu nem sabia orar como Senhor. E ele ouviu minha oração. E o rapaz ficou hipnotizado naquele momento, olhando para o nada. Soltou a garrafa assim. E aí eu corri dali, saí de lá. Falei, nunca mais, eu não quero mais voltar a esse lugar. Era uma garagem, um local que nós usávamos droga. E eu não voltei mais. Só que depois passou um tempo, novamente Satanás não sossegou. E aí me apresentou novas drogas, porque eu continuei indo para balada, festas. Eu gostava muito de sair, eu não gostava de ficar em casa.
E aí eu conheci drogas sintéticas, que são as drogas êxtase, LSD, comprimidos, né? E são muito fortes, assim. Acho que são as mais fortes. E aí eu me viciei muito. Não é uma droga que você usa todo dia, mas vicia muito. Você não consegue ficar sem aquilo. Pelo menos 2 vezes por semana, por aí. E então, novamente, estava me acabando de novo, porque dançava muito, usava muito. Aí eu não comia direito. E aí foi definhando novamente. Mas quando chegou o meu aniversário de 20 anos, eu fiquei com medo, porque minha mãe dizia que eu não ia chegar aos 20 anos, né? Então eu fui para uma rave, uma festa, que eram acho que 2 dias de festa, e usei LSD pela primeira vez, que se você pesquisar na internet é a droga mais potente que existe. Quando eu usei, até falei para minha mãe quando eu cheguei em casa que eu estava mal, ela pesquisou e viu isso e ficou muito amedrontada. E aí, nessa rave, eu sentia Deus falar comigo de uma forma que eu nunca senti antes. Eu sentia Ele me mostrando as pessoas naquele lugar e falando: você está vendo essas pessoas? Você está vendo os demônios que estão com elas? Que elas não são felizes aqui, que elas estão em busca de algo. Eu tenho algo melhor para você. Esse caminho, isso não tem futuro, mas eu tenho algo, eu quero te dar vida. E eu ouvia muito clara essa voz. E aí eu comecei a ficar de novo com medo, queria sair daquele lugar, e até falei de Deus para algumas pessoas. Eu estava drogada, então, né? Mas eu me lembro disso, de eu falar de Deus para as pessoas me empurrarem e falarem: você é louca, sai daqui, vem falar de Deus aqui. Ficarem com ódio. E eu comecei a perceber que as pessoas odiavam Deus, né? Que na verdade não são as pessoas, é o inimigo por trás, né? E eu quis sair dali e voltei para casa, mas eu queria voltar ao normal e eu não conseguia por causa do efeito da droga. E aí que minha mãe me levou no hospital novamente. E ali no hospital, Deus colocou alguém, um deficiente, né, ao meu lado, e falou bem claramente para mim assim: olha como você pode ficar, porque droga, muitos não saem ilesos, muitos saem com sequelas para a vida inteira. Eu poderia ter ficado cega, poderia ter ficado surda ou esquizofrênica. Muitos ficam esquizofrênicos de usar muitas drogas como eu usei. E eu olhei para aquele deficiente e Deus falou isso para mim, que eu poderia ficar daquele jeito se eu continuasse nessa vida. E aí eu falei: eu não quero mais, eu quero mudança na minha vida. E hoje eu entendo que a minha mãe tinha razão quando ela falava que eu não ia durar os 20 anos, porque eu não durei mesmo. Uma nova Ariane nasceu aos 20 anos. Então aquela Ariane morreu aos 20 anos. Aos 20 anos, então, agora foi o momento de ir para outro mundo, né? Sim, deixar outro o mundo mundo velho e ir para um novo mundo. Que bom. Então, olha só, você viu? Até aqui nós percebemos que Deus, mesmo em momentos que não acreditamos, mesmo em momentos que o mundo inteiro olha e fala: não tem mais jeito, a mão de Deus ainda está ali. E não foi diferente com a vida da nossa irmã Ariane Vidal. Deus proveu um meio de livrar ela daquele caos, naquela tempestade. E a voz de Deus vai em lugares que você nunca acreditava que ela iria. Mas para buscar uma ovelha perdida, a voz de Deus vai ecoando entre os vales, vai ecoando até encontrar a ovelha. E ela vai reconhecer a voz do pastor aonde quer que ela esteja. No próximo bloco, você vai ouvir um pouco mais sobre como Deus transformou a vida da nossa irmã Ariane e como foi esse desfecho dela conhecer a pessoa de Cristo agora mais ativamente e mudar de vida por completo. Não saia daí, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam participar. Deus abençoe. Vidal trazendo um testemunho incrível para nós. E nessa reta final agora ela vai contar como foi aí o seu contato com Cristo, como foi a fase boa de sair de toda essa vida ruim que teve e Deus dá uma nova vida para ela, uma transformação de ela agora ter se tornado a mulher que é, a mãe que é, a esposa que é, essa referência para que o nome de Deus continue sendo eternamente louvado. Como é que foi
Ariane, essa última fase aí, né? Então, como eu falei, a minha mãe dizia que eu não ia chegar aos 20 anos, e aí houve aquela mudança, né, que realmente Deus fez dentro de mim, ao começar a trabalhar no meu coração, o Espírito Santo me alcançando, e eu comecei a ansiar por uma nova vida, mudanças na minha vida, e pedir a Deus mudanças na minha vida. Eu não queria mais aquela vida. E Ele fez mudanças literalmente, porque nossa família teve que se mudar de São Paulo, que foi onde crescemos e onde eu tinha as amizades ruins, para agora Florianópolis, Santa Catarina. Então foi mudança assim, em todos os sentidos. E aí nós nos mudamos para Florianópolis, e lá é um lugar lindo, com praia, natureza. Eu sempre gostei muito de praia, muito. Eu sempre fui apaixonada por mar. E aí eu comecei a sentar na praia e pedir novamente a Deus mudanças na minha vida, que eu não queria mais ser aquela Ariane, que eu queria conhecer pessoas de Deus, que eu queria conhecer a Deus. E imagina que Deus não vai atender uma oração dessa, né? O que mais Ele quer. E, na verdade, essa oração era o Espírito Santo me chamando. Então, o Espírito Santo que faz tudo, né? E aí eu pedi para Ele que eu queria conhecer como meus relacionamentos eram todos conturbados. Nunca me realizei em nenhuma área, nem emocional, nem pessoal, nem área de trabalho. Relacionamentos, era tudo uma desgraça. Então eu pedi para Deus que eu queria conhecer um rapaz que conhecesse a Deus, para me ensinar de Deus. E eu ainda falei assim, eu não preciso casar com ele, eu só queria conhecer a Deus, mas que ele me desse uma flor de papel. Eu pedi assim, era um sinal que eu pedi para Deus. E assim, pouco tempo depois, nem um mês depois, eu conheci um rapaz que começou a me chamar para ir na igreja. Eu nunca tinha ido na igreja, né? Acho que eu já tinha ido na igreja católica. Uma ou duas vezes entrei, saí. Mas assim, nunca tinha frequentado nenhuma. E aí eu não queria. Eu falava, vai, igreja não vou para a igreja. E ele insistia, mas ele insistia tanto. Eu ainda pensava, esses crentes insistentes, eu não quero ir para a igreja. E ele me insistiu e pediu, acho que ele achou uma outra estratégia, e falou, vou chamar ela para um show gospel. Quem sabe ela vá, né? E aí eu aceitei, falei, show, tudo bem, vai. Show deve ser legal. Ia ser na praia, em Balneário Camboriú, um lugar lindo. Então eu aceitei. Eu não o conhecia, era só por telefone. Era negociação de carro, de trabalho. Então eu não imaginava, nem lembrava da oração que eu tinha feito, na verdade. E aí nós nos conhecemos, não senti nada por ele, nenhuma atração, nada. Ele levou uma amiga, eu gostei muito deles, dos jovens que eram cristãos. Sabe quando você vê uma luz, você se sente atraída? Eles se amavam uns aos outros, se ajudavam uns aos outros, pensavam no outro primeiro, parava para ajudar a gente na rua. Se tinha um carro quebrado, eles iam perguntar o que estava acontecendo, se precisava de ajuda. Eu nunca tinha visto isso. Então, assim, me atraiu muito esse espírito de bondade. E aí, no show, teve um apelo, e eu aceitei esse apelo. Eu estava muito sensível. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, que foi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e mais alguns outros textos. E aquilo me tocou, e eu fui à frente e aceitei o apelo. E, por incrível que pareça, ia ser meu aniversário no dia seguinte. Eu estaria fazendo 21 anos. E foi incrível, porque o pessoal saiu dali e foi numa pizzaria. E quando chegou nessa pizzaria, eu comentei, amanhã é meu aniversário, eu já tenho marcado numa balada, eu já tinha marcado. Eu ainda bebia, ainda fumava, mas eu não estava mais usando nada, nenhuma droga. Mas já tinha marcado num barzinho o aniversário. E aí eu convidei os jovens dessa igreja, eu falei, não era a igreja adventista, era uma outra denominação. E aí eu convidei eles para estarem no meu aniversário amanhã. Então eles cantaram parabéns para mim ali à meia-noite na pizzaria e falaram que iriam no meu aniversário. Só que esse rapaz veio, pegou um papel, dobrou e me entregou. Fez uma flor de papel e me entregou.
Aí quando ele entregou que eu lembrei da oração, falei, nossa, Deus está respondendo a oração. Então esse rapaz que vai me fazer conhecer a Deus. E aí assim, aí foi realmente isso. Nós namoramos por 1 ano, mais ou menos, e ele foi me ensinando. Eu frequentei essa outra igreja, nós começamos a estudar a Bíblia. Nunca tinha estudado a Bíblia na vida. E tudo, eu comecei a ler muito, muito. Eu lia, eu ficava o dia inteiro quase no meu quarto lendo, o tempo que eu não estava no trabalho. E nessa época, eu estava Deus começou a realizar. Eu estava começando a me sentir realizada agora, pela primeira vez. Realizada no relacionamento, que me respeitava, me dava muitos presentes, assim, era um rapaz cristão, parava para ajudar as pessoas. Eu tinha trabalho, eu estava fazendo um curso de aeromoça, o meu sonho era ser aeromoça. Então, eu estava pela primeira vez me sentindo realizada. E o que aconteceu é que conheci os pais desse rapaz. E os pais dele eram adventistas. Pela primeira vez eu entrei numa igreja adventista. E ele não era, né? Ele era dessa outra denominação. E quando eu entrei, eu falei para ele, nossa, eu gostei mais dessa igreja. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque lá na nossa igreja tem algumas coisas que me lembram o mundo que eu vivia. Como as músicas, algumas outras coisas. E eles não guardam o sábado. E a Bíblia fala do 4º mandamento, que é o sábado. E eu perguntei até para o pastor da igreja e ele tinha dito que foi abolido. E aquilo não me convenceu, porque Deus fala que não veio abolir, né? E Deus me tocou nisso. Eu falei para ele, nós temos que ficar nessa igreja. Eu estou pedindo para Deus, que tem tanta igreja, e que se ele tiver uma igreja verdadeira, que ele me levasse. E aí eu conheci. E eu falei para ele, ele resolveu aceitar para a gente estudar e tentar ver se ele ficava na igreja adventista. E ele também se descobriu, gostou e se batizou na igreja adventista junto comigo no mesmo dia. Então, para você ver, Lucas, como Deus faz. Deus fez a gente se conhecer para me tirar do mundo, para eu conhecer a Deus, e trouxe ele também para a igreja, né? Para a igreja de Deus, para a igreja que estuda a Bíblia, a igreja que guarda o sábado. E então Deus tem todo um plano por trás sempre de tudo. E só que aí o que aconteceu? Quando eu me batizei na igreja adventista, aí Deus começou a falar algumas outras coisas. Deus começou a falar, eu preciso que você deixe a sua terra, a sua parentela, que você largue tudo e fuja comigo, para onde eu te mandar. Só serviu então ali, esse momento então só serviu para fazer a primeira parte, né? A desintoxicação. Isso. Agora vamos para a segunda etapa, a Exatamente. segunda fase. Foi isso mesmo. Foi assim, para eu sair do mundo das drogas, para eu sair dos vícios, porque a partir do primeiro dia, inclusive eu não falei, no dia seguinte que ia ser meu aniversário, depois da pizzaria, no dia seguinte ia ser meu aniversário, que foi no barzinho. Eu convidei eles para irem. E eu não bebi, eu não fumei, nada mais. E todo mundo estava usando ali cigarro e tal. E eu tinha decidido escolher a Deus, porque eu vi que Deus estava guiando, que Deus estava me chamando. Então eu não tive coragem mais de pôr um cigarro, uma bebida na minha boca. Mas assim que eu me batizei com ele, Deus falou isso, foge, sai da tua terra, sua parentela, larga tudo. E ainda eu falei, mas agora que eu estou terminando o curso de aeromoça, meu sonho é viajar pelo mundo inteiro. Será que agora? E Deus começou a me mostrar que eu não podia ficar mais na minha casa. Eu estava sofrendo um pouco de perseguição nesse início de conversão dentro de casa, por eu estar muito mudado, por ter mudado minhas vestes, não usar mais joias, porque eu só ficava lendo o tempo inteiro. Então eu estava sofrendo um pouco de perseguição. E aí Deus falou, tá vendo? Eu preciso que você saia desse ambiente e vai onde eu te mandar. E Deus mandou para o NASP. Deus mandou para cá. E foi para cá que eu vim, quando ele falou para eu fugir e largar tudo. Aí eu deixei tudo. E isso é muito importante, porque quando Deus chama, a gente tem que confiar. Não podemos ter medo do futuro de nada, porque onde a nuvem está, onde Deus está, Ele nos conduz e vai nos abençoar. E foi assim que Ele fez comigo. Ele falou, confia.
E eu falei, mas meu sonho de viajar pelo mundo? Ele falou, confia. E hoje eu posso dizer que Deus realizou esse sonho de uma outra forma. Inclusive, o sonho que Deus colocou no meu coração depois de eu me batizar foi de casar com um pastor. Porque eu queria ser missionária, ser uma esposa de pastor, uma mulher modesta, pura. Eu achava que era lindo isso, quando eu via um casal pastoral. E Deus realizou isso também. E além de ter viajado pelo mundo, e uma outra coisa, um outro detalhe importante, é que eu tinha um problema no meus ovários e eu não podia engravidar. E é um outro sonho que Deus realizou hoje, que eu tenho 2 filhas e já engravidei até 3 vezes. Tive um aborto, que é uma outra história, que foi um momento que eu tive depressão e muita dificuldade, mesmo depois de ter me convertido, para ver como a gente tem que perseverar em Deus, porque tem momentos que o inimigo tenta nos derrubar e nos afastar. Mas foi assim, Deus realizou os sonhos que eu tinha, né, da mocidade. Deus realizou de uma outra forma e muito melhor, porque agora com Deus é tudo diferente. Eu nunca me formei, né, nem escola, eu tenho supletivo, eu nunca me formei. Nunca me formei numa faculdade, não tenho ensino superior. Eu cheguei aqui, eu fiz pedagogia, não terminei. Depois eu fiz tradutor e intérprete, não terminei. Então eu não sou formada, eu não tenho uma formação, mas a minha formação agora é a formação para o reino celestial. É o meu foco. Eu não estou mais interessada em estudar, eu estou interessada em ter um currículo que Deus vai pegar e vai ver quantas pessoas eu trouxe através da minha vida, através do testemunho, para honra e glória do nome dele. E isso é uma bênção, Mariane, porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, deixa Deus sonhar o sonho, viver os sonhos dele para nós, isso é uma bênção. Porque olha só, imagine só, você tinha um sonho e os seus sonhos foi se limitando. Quando você conheceu a Deus, você começou a sonhar agora os sonhos de Deus para a sua vida. Isso. E foi muito melhor, tenho certeza que você poderia sim ter sido uma aeromoça, viajado pelo mundo afora e tal, e teria seguido outro curso. Mas Deus trouxe você para o sonho dele e agora fez você também conhecer o mundo e com os 2 prazeres. O desejo que você tinha realizado e agora sempre com Deus ao lado, né? Deu uma bela família, um homem de Deus colocou na sua vida. Sim. Isso é uma bênção. Isso é muito importante, esse ponto do meu esposo, porque quando eu vim para o NASP, eu comecei a estudar muito, muito os livros da igreja, né, Espírito de Profecia, a Bíblia, e eu comecei a falar, Deus, eu não quero mais namorar ninguém, a não ser o meu marido. Eu não quero mais namorar, só manda o meu marido. E eu escrevi umas características. E eu escrevi que deveria ser um homem bem cristão, bem temente a Deus, que fosse pastor, que me ensinasse, me ajudasse na minha salvação, que fosse para eu ir para o céu. E que ele vivesse a reforma de saúde, né, que eu via que era algo que Deus pedia, e mais algumas coisas. E quando eu conheci ele, aqui no NASP, ele tinha todas as características. E aí eu falei, nossa, então esse é um homem, mas eu pensava assim, ele nunca vai se interessar por mim, porque ele nasceu na igreja, é um homem culto, é filho de uma nutricionista conhecida da igreja, então não vai querer saber de mim. Então, Senhor, eu falava para Deus, me dê alguém que nem ele. Era muito engraçado. Eu me subestimava, por quê? Porque eu tinha tatuagem, né? Eu tinha marcas do meu passado, do mundo, e eu tinha só 2 anos de conversão. Era muito recente, quando eu o conheci. Então eu falava, Senhor, eu quero alguém que nem ele. Eu pedia assim, até comentava com as minhas amigas que eu queria alguém que nem ele. E depois eu não imaginava que Deus ia me dar ele mesmo. E deu. E ele foi um ponto é o principal, assim, para me ajudar na minha transformação. Porque depois que eu me converti, eu achava que eu ia ser perfeita e eu nunca mais ia pecar. E eu comecei a ver que eu ainda pecava. Eu deixei drogas, eu deixei vários vícios, mas eu tinha outros vícios dentro de mim, eu tinha outros pecados que eu carregava. Tinha crises nervosas, talvez das drogas, né? Porque eu deixei as drogas assim, e não é tão fácil.
e outros problemas. Então, foi muito difícil me manter firme com Deus. Para eu conseguir me manter firme com Deus, e eu creio que muitos de vocês também, precisa de perseverança e muita oração, porque o inimigo está sempre tentando trazer de volta alguém que o inimigo perdeu, em vários sentidos. Esse é um ponto que nós precisamos nos atentar. O inimigo sempre vai estar disposto a te buscar. Quase com a mesma intensidade com que Cristo quer te tirar do mundo, Satanás quer te tirar dos braços de Cristo. E esse grande conflito, essa guerra, é travada todos os dias. Então, apenas nos alimentando da palavra de Deus, apenas em comunhão com Deus, nós podemos nos agarrar a Ele e ouvir, entender que é Ele que está falando. Assim como foi com você, Ele ouviu o seu grito de socorro e logo mais você ouviu a voz de um pastor. E assim, para pessoas que com certeza estarão ouvindo esse testemunho, que está na mesma situação, que está passando pela mesma dificuldade, que conselho, Mariane, você daria para essa pessoa agora? Olha, para você que às vezes você nem está no mundo, você tem interesse ou curiosidade de saber como que é o mundo, ou até mesmo você que está vivendo algo parecido, sofreu um abuso, ou até mesmo tem os seus vícios, porque muitos de nós cristãos estamos dentro da igreja e temos muitos vícios que são abomináveis a Deus, vícios que nós sabemos ser errado, e todo vício, todo pecado assim é uma idolatria, né? A gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Então, o que eu falo para você? O mesmo que eu tenho aprendido, que Deus tem poder para te dar qualquer vitória que você quiser e que Ele quiser, porque na verdade é a vontade dele nos dar toda a vitória. Transformar o nosso caráter à semelhança de Cristo, essa é a vontade dele. E nós sabemos que se nós orarmos de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Então a gente precisa ter essa fé, precisamos crer que ele vai cumprir isso em nós e pedir para ele: Senhor, socorro, eu quero sair disso. Falar mesmo, abrir o coração, porque ele vai atender, porque é uma promessa dele e ele vai fazer. Sem fé não adianta, que a gente não consegue nada. Então, se a gente crê, ele consegue pegar um ser degradado de pecado como eu, que esteve no pior do pior no mundo, provou de tudo, estava lá no fundo do poço, na lama, quase morreu várias vezes. Deus pega essa pessoa e consegue transformar em alguém que pode honrar e glorificar o nome de Deus, que pode trazer outras pessoas para a salvação e ainda levar para o céu, que é o principal, né? Então, esse é o meu recado. Creia, peça, não fique parado com seus vícios, com as suas dificuldades, com seus defeitos de caráter. Não fique conformado. Peça a Deus e Ele vai te livrar. Amém. Desde já eu quero agradecer, Mariane, por ter participado conosco, tá bom? E nós iremos providenciar aí para você contar a segunda etapa de como é os desafios dessa vida agora, né? Porque quando você vai para o lado de Cristo, não se engane você. Temos muitos desafios a ser enfrentados agora, entendeu? Porque agora nós temos que resistir bravamente às artimanhas, às tentações de Satanás, tentando nos tirar do abrisco, tentando nos arrancar dos braços do Pai. E você que nos assistiu até agora, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam assistir esse belo testemunho. E assim como a Ariane teve uma chance, talvez essa seja uma oportunidade de mais pessoas ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do pastor e voltar para casa. Nesse momento nós iremos ter uma palavra de oração. Aí quando você está com a sua família, reunido com os amigos, você pare um minuto, em reverência, nós iremos orar a Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, Criador desse vasto universo, sabemos, ó Deus, que cometemos erros todos os dias. Mas, Senhor, essa pessoa que está aí do outro lado agora ouvindo neste momento essa oração, por favor, Senhor, torne o coração e a mente dela sensível a ouvir a voz do pastor. O clamor de volta para casa.
o clamor de que Cristo breve voltará e que nós seremos libertos do pecado, da injustiça, que nós seremos libertos das garras de Satanás. Faça essas pessoas terem experiência incrível contigo. Queremos colocar a vida da irmã Ariane Vidal, toda a sua família, o seu esposo, as suas 2 filhas, na mão de Deus e que possam ser conduzidos pelo Espírito Santo para proclamar essa última mensagem de advertência ao mundo. Com o seu testemunho e com a sua vida, oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Encerramos mais um Identidade Job e não perca, nós estaremos anunciando as próximas programações. Que Deus o abençoe.